bem-vindo ao Ciência em Casa e hoje, nessa apresentação, iremos falar um pouco sobre as estações do ano com Fabrício Monteso, um físico e divulgador científico. Confere no vídeo e até a próxima. Então, boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Fabrício Monteso pela disponibilidade em participar da nossa disciplina hoje. Nossa disciplina é a disciplina Seminário de Ciência e Tecnologia. Essa é uma disciplina optativa do curso de licenciatura em Física, né, e a gente costuma apresentar palestras relacionadas com a física, com a educação, com o ensino de física, e hoje a gente está recebendo aqui o professor Fabrício, que vai falar para a gente sobre as estações do ano. Tá? Então, quero agradecer ao professor. Eu vou falar aqui um pouquinho do perfil, da formação, e aí eu já passo a palavra para a gente iniciar a palestra. Então, o professor Fabrício Monteso é graduado em Física pela Unesp, campus Rio Claro, e Unip Limeira, participou do projeto de extensão Escola dos Astros da Unesp, onde proferiu mais de 100 palestras nas escolas estaduais e municipais. Atualmente é colaborador do projeto, membro da SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, onde tem o selo de qualidade da SAB, para a divulgação científica. Membro também da UBA, União Brasileira de Astronomia, e do grupo GEAC, né, Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro, em São Paulo. Atualmente ele ministra aulas de física e matemática na rede estadual de São Paulo e faz divulgação pelas suas redes sociais, Instagram, Facebook, além de vídeos no YouTube. Então aí depois o professor pode passar aí os links dos canais, disponibilizar para a gente, para que todo mundo possa dar continuidade aí nessa discussão sobre o tema de estações do ano também, tá? Eu vou pedir para vocês manterem as câmeras desligadas para a gente poder ter a estabilidade na nossa sala. À medida que o pessoal vai entrando, a gente pode ter alguma oscilação na nossa internet e isso pode prejudicar aí a nossa transmissão. Então, peço que todo mundo feche a câmera. Se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar a pergunta ali no chat, tá? Sem problemas. A gente pode ir fazendo as perguntas ao longo da apresentação, tá? E é isso, tá? Professor Fabrício, muito obrigada, passo a palavra para você, seja bem-vindo. Obrigado Aline, obrigado alunos e tantas pessoas que eu já conheço pela internet, né, neste momento que nós estamos passando, e só a astronomia mesmo para nos unir, né? Em todas as noites, né? Algumas meninas aí me acompanham nas minhas lives às quintas, né? No YouTube, no meu canal lá no YouTube. Inclusive amanhã já tem outra live que será sobre o tema Júpiter e as luas galileanas, né? Vou falar um pouco sobre as luas, sobre o movimento delas e como observar o planeta Júpiter, que basicamente já está começando a temporada de observação dos gigantes gasosos, né? Tão esperados, né? Júpiter e Saturno, né? Inclusive, em julho, eles entram em oposição, que é o melhor momento para observação destes fantásticos planetas do Sistema Solar. Bom, falando em planetas, vamos voltar para o nosso planeta Terra e falar sobre um dos fenômenos mais marcantes que nós sentimos, né? Que é as estações do ano, né? Eu vou falar de uma maneira mais astronômica, tá? Vou demonstrar para vocês o porquê que há essa diferença de temperatura no inverno e no verão e uma gradual temperatura que a gente tem nos equinócios, né? O que são esses momentos em que a Terra, ao atingir, ocasiona aqui o nosso planeta. Então, isso é muito importante. A gente vai entender hoje estações do ano de uma outra maneira, tá? Não só aquela maneira de você, quando lê em algum livro didático, você associa aquela paisagem de folhas caindo, né? Aquela paisagem de praia no verão e inverno também, a questão de caindo neve, né? Não, hoje nós vamos ver estações do ano de uma maneira astronômica, relacionado
ao movimento, tá? Então, é uma questão importante para a gente ver o tema estações do ano. Legal. Como o Instituto é de Volta Redonda, eu já vou lançar aqui uma questão, tá? As pessoas que acertarem a questão até o momento de eu divulgar o resultado, né, vão ganhar um livro meu, tá? O meu livro que eu escrevi em 2019, que é os 100 Fenômenos Astronômicos. Então, a questão é a seguinte, né, eu vou até escrever aqui no chat, né? Qual é a data em que o Sol fica a pino em volta redonda, tá? Então, essa é uma questão que eu quero. Qual é a data? E para a gente ter uma noção de que o Sol fica a pino aí na cidade de vocês o verão todo, né? Então, eu quero saber mais ou menos qual é a data em que o Sol fica a pino em volta redonda. Tá aí lançado a pergunta, certo? Essa é uma questão que a gente vai verificar o porquê e a gente vai relacionar com o movimento da Terra em torno do Sol e a gente vai descobrir para cada cidade do Brasil, logicamente que tem um ponto específico, o momento em que o Sol fica a pino na sua cidade, certo? Legal. Então vamos lá, agora eu vou abrir as telas da apresentação e a gente já vai começar a falar sobre o tema escolhido de hoje. Legal. Está tudo ok? Compartilhado? Dá um feedback aí para mim, por favor. Sim, estamos vendo. Ok, maravilha. Vamos lá. Então, agradecer a Aline pelo convite, né, por essa apresentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o campus Volta Redonda, né? Como ela já falou, atualmente eu dou aula de Física e Matemática e sou divulgador científico, né? Trabalho há muitos anos com divulgação científica, mas agora a gente está usando muito a internet. Antes, o que eu acho que isso está acontecendo de interessante? Há uns 2, 3 anos atrás, eu focava muito em divulgação científica aqui na minha cidade, que é Rio Claro, São Paulo. Então, a gente ficava preso. Hoje, não. Hoje, eu uso as redes sociais para fazer divulgação no Brasil e no mundo. Isso é o que é legal. De uma certa forma, a pandemia veio assolar a gente, né? Mas, de outra certa forma, houve essa possibilidade, essa abertura, né? Então, muita gente está fazendo esse tipo de divulgação e parece que abriu os horizontes também para essa divulgação mais em outros âmbitos, né? Usando as redes sociais. Porque antes a gente ficava, vamos fazer observação da Lua no quarto crescente, fazia presencial aqui em Rio Claro. Hoje não, hoje eu monto o telescópio e faço a transmissão da Lua ao vivo no meu canal no YouTube para o mundo inteiro, né? É óbvio que observar ao vivo pelo telescópio é muito mais interessante. Mas agora está tendo essa possibilidade e vamos trabalhar em cima disso e pela importância da divulgação científica no Brasil, certo? Então, a Aline já me apresentou, né? Sou graduado em Física e atualmente trabalho nos grupos da UBA, no grupo GEARC, que é daqui de Rio Claro, desde 2008, e também na União Brasileira de Astronomia, comissão lunar, subcomissão de eclipses e também na parte de ocultação de estrelas. Porque esse ano de 2021 não será um ano muito bom para eclipses no Brasil. Nós não teremos eclipses legais aqui para serem observados, né? Então, eu vou partir mais esse ano para a ocultação de estrelas pela Lua. Então, me acompanhe aí no Instagram, que vocês vão obter informações sobre esses fenômenos astronômicos que são muito legais para serem observados e estudados, né? A ocultação de uma estrela pela Lua é a capturação de vários dados que a gente tem de acordo com a latitude e a longitude do observador. Isso é muito importante. Eu tenho o selo de qualidade da Sociedade Astronômica Brasileira,
para com a divulgação científica já há 2 anos, né? Legal. Bom, vamos entender o que é as estações do ano, né? O que são as estações do ano? Segundo o Bosco, que é um dos maiores educadores em astronomia do Brasil, ele diz: o conto de grandes intervalos de tempo passou a ser premente. O que quer dizer isso? A sociedade moderna, a sociedade contemporânea, necessita de uma organização civil. Então, a capturação, o estudo e também a colocação desses movimentos e dando, assim, os intervalos de tempo que nós observamos no dia a dia, precisou ser computado, precisou ser colocado aonde? Principalmente em um calendário, certo? Então, essa frase é muito interessante para um ponto de observação do nosso meio de vida atual, a nossa sociedade contemporânea e moderna. O conto de grandes intervalos de tempo passou a ser premente. Porque o simples fato de a gente colocar a astronomia num calendário, que é uma coisa muito complexa, inclusive eu tenho uma live que eu fiz antes da Páscoa, que é o equinócio de março e as estações do ano. Né? Depois que vocês participarem dessa palestra, tiverem um tempinho extra, entrem lá no meu canal no YouTube, é só digitar lá Fabrício Monteso, vocês vão verificarem essa palestra, essa live, está lá gravado. E aí vocês vão entender também essa parte que eu falo do conto de grandes intervalos de tempo. A palestra é mais ou menos igual a essa de hoje, mas tem umas coisinhas extras também. Então, foi-se necessário a organização civil. E os antigos associaram essa dinâmica do nosso planeta em épocas de quente, frio e estações intermediárias, né? O Bosco diz isso no seu grande livro Conceitos de Astronomia. Então, nesse gifzinho em que a Terra está girando em torno do Sol, as pessoas começaram a observar esse movimento, que nos dá um movimento aparente da nossa estrela. Nós acordamos, verificamos a nossa estrela nascer no lado leste, fazer o seu movimento durante o dia, passar pelo meridiano do observador e ter o seu ocaso no oeste. Mas é muito importante você, a partir deste momento, verificar que este é um movimento aparente, que é decorrente deste movimento, desta animaçãozinha que está na tela. A Terra, orbitando a nossa estrela, ocasiona um movimento aparente do Sol, certo? Então, esse nascer do Sol no leste e tendo seu ocaso no oeste, é um movimento aparente ocasionado principalmente pela rotação da Terra em torno do seu eixo, certo? E aí a gente tem que entender quais os movimentos da Terra, né? Asterístico em cima de movimentos. Por quê? Nós conhecemos os principais: translação e rotação. Translação é o movimento da Terra em torno do Sol e rotação é o movimento da Terra em torno do seu eixo. Mas existem outros 15 movimentos da Terra, né, que a gente não vai entrar nessa condição. Existe a nutação, a maré, a precessão, deslocamento de maré, o movimento do sistema solar inteiro em torno da galáxia. Então, existem vários movimentos. Né? Eu associo a astronomia como o nosso corpo humano, está tudo em movimento. A dinâmica é muito complexa, né? Então, o Sol, a Terra, o sistema Lua e Terra estão em constantes movimentos, né? Isso é muito importante de a gente entender. Por quê? Uma das principais situações de ocasionar as estações do ano é o movimento da Terra em torno da nossa estrela. E qual a duração desses movimentos? A translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, não é um número exato, é um número bem quebrado, é 365,256363 dias.
Para vocês terem uma ideia, nós estamos viajando em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Parece incrível, né? E até mesmo questionador. Nossa, mas nós estamos a 107 mil quilômetros por hora agora? Sim, estamos. Se você imaginar que a distância do Sol até a Terra é de aproximadamente 1 unidade astronômica, que corresponde a cerca de 149 milhões de quilômetros, então é uma distância muito grande. E a gente percorre essa área em apenas um ano, 365,25 dias. E essa velocidade, então, tem que ser muito grande. 107 mil quilômetros. É muito alta realmente essa velocidade. Nossa, mas a gente não sente nada, né? Não sentimos porque a Terra está viajando em torno do Sol, no espaço, né? Basicamente, no vácuo. Não tem atmosfera, não tem basicamente atrito algum, certo? E a rotação, que é o movimento que ocasiona o fenômeno do dia e da noite, tem aproximadamente 23 horas e 56 minutos. E essa velocidade também é alta, em torno de 1.666 quilômetros por hora. Vejam, então, a complexidade de apenas 2 movimentos da Terra em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo, tá? São velocidades altíssimas, os números são bem quebrados, então isso ocasionou aos antigos uma preocupação muito grande em fazer com que tudo seja organizado em um calendário, né? E esse calendário é uma organização através do movimento. Então, todos esses movimentos são bem complexos e difíceis de terem um número exato. Uma porque a Terra, ela não é uma esfera basicamente perfeita, e é por isso que ela tem vários movimentos, e ela é igual à Lua, né? Conforme a Lua vai movimentando em torno da Terra, ela vai tendo aquela dancinha, aquela libração, né? Aquele movimento que a gente fala que ela vai sambando em torno da Terra, que é um movimento que não é perfeito. E a gente tem um movimento elíptico, assim como a Terra em torno do Sol, ela tem uma translação que é um movimento elíptico, com o Sol em um dos focos, tá? Então, esse é muito importante. E um dos movimentos que ocasiona esse fenômeno do dia e da noite, que é diretamente relacionado com as estações do ano, é a rotação. A rotação nada mais é do que o movimento da Terra em torno de 2 eixos imaginários. O prolongamento do ponto cardial sul exato para a esfera celeste nos dá um ponto muito importante, que é o polo celeste sul. O prolongamento do norte terrestre exato para a esfera celeste nos dá também outro ponto, que é o eixo do norte de rotação da Terra, que nos dá para um ponto que nós chamamos de polo celeste norte, tá? Então, esses 2 pontos onde a Terra basicamente tem a sua rotação, eles são diametralmente opostos, né? Então, nós temos o polo celeste sul e o polo celeste norte. Os 2 polos é nada mais, nada menos do que o prolongamento no espaço dos eixos de rotação, o do sul e o do norte. Para vocês terem uma ideia, para se achar o polo celeste sul, eu tenho que olhar para o lado sul. E eu, observando algumas constelações e estrelas, eu consigo demarcar grosseiramente, né, não exato, o nosso polo celeste sul. E você achando o polo celeste sul, que é a direção do eixo de rotação da Terra, no lado sul, você também consegue achar uma coordenada muito importante, que é a latitude do observador, a elevação do polo, do local que você está observando, medindo ela, dá para você descobrir a latitude do observador, certo? Então, vocês, por exemplo, que estão aí em Volta Redonda, a latitude de vocês é 22 graus e
31 minutos de ar, que a gente vai ver esse ponto importantíssimo, que é uma das causas que ocasionam também as estações do ano, certo? As estações do ano, esse tema, as causas, tem infinitas situações, tá? Envolve um pouco de astronomia e também envolve um pouco da parte de onde você mora no globo terrestre. Isso é muito importante associar. Hoje nós iremos falar mais desse lado astronômico das estações do ano, certo? Então, a rotação da Terra, que tem em torno de 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos, faz com que ocasione o fenômeno do dia e da noite. Outro ponto importantíssimo nessa história é que todo objeto esfericamente resolvido, como a Terra, a Lua, sempre vai ter metade iluminada e a outra metade não. Observem bem nesta imagem. Nós temos uma linha que separa a Terra do dia com radiação solar e do dia sem radiação solar. Por quê? Se eu chegar para você hoje, agora, que são 19h56, e falar bom dia, não está errado, porque o dia tem 24 horas, né? Então, existe essa associação do dia com radiação solar e o dia sem radiação solar, que aí a gente classificou como dia e noite. E o movimento de rotação da Terra nos ocasiona este fenômeno do dia e da noite. E conforme a Terra vai rotacionando, aí a noite vai avançando e a gente tem este fenômeno incrível, que muita gente acha simples, porque faz parte do nosso cotidiano. Mas não é simples, é muito complexo. Tanto é que é um dos motivos que ocasionam também as estações do ano, certo? Então, a Terra, a Lua, sendo corpos esféricos, né? Essa massa, essa densidade do nosso planeta é basicamente formada pela gravidade. Todo corpo astro grande, como a Terra e a Lua, pela gravidade, tendem a se tornar essa esfera esferoidal, tá? E aí ocasionam todos esses movimentos. Então, o movimento de rotação ocasiona o fenômeno do dia e da noite, e este movimento de rotação é através dos polos que a gente tem, o polo celeste norte e o polo celeste sul, que são os pontos elevados que a gente tem dos eixos de rotação a partir do norte geográfico e do sul geográfico. Como uma das provas de que a Terra está girando em torno do seu eixo, você tira com fotos das estrelas, né? Se você deixar uma câmera em exposição apontando para o Cruzeiro do Sul, você vai verificar que após 2, 3 horas, algumas câmeras têm essa possibilidade de você ficar registrando essas imagens, e acontece isso que está aparecendo na tela. Esta foto com longa exposição nos mostra basicamente as estrelas em um movimento circular. Quando nós temos constelações ou estrelas próximas desse ponto, que é o polo celeste sul, no caso dessa imagem, nós dizemos que essas estrelas e estas constelações são circumpolares, ou estão próximas do círculo de movimento que a Terra tem, próxima do seu eixo imaginário, tá? E esse movimento das estrelas, na realidade, não é ocasionado, propriamente dita, pelo movimento das estrelas, mas sim pelo movimento de rotação da Terra. É muito importante também você entender que o movimento de rotação da Terra vai na direção oeste para leste. E é por isso que nós observamos as estrelas nascerem do leste para o oeste. Depois eu vou demonstrar isso no estelário. E a gente tem o movimento das estrelas como também sendo aparente, assim como o movimento do Sol para nós. É óbvio que o Sol tem o seu movimento, que carrega todo o sistema solar com ele. As estrelas têm o seu movimento também, mas como elas estão muito longe, nós nem percebemos.
Quando você está viajando de carro e olha aquela montanha distante, parece que ela está acompanhando você na janela do carro, né? É como se fossem as estrelas, né? Então, as estrelas estando muito distantes, a gente tem elas acompanhando o nosso movimento. Então, essa imagem é uma das provas de que a Terra está rotacionando e a gente tem esses referenciais inerciais, que são as estrelas de fundo, que capturamos nesta imagem. E com isso, tudo estando em movimento, aí agora a gente vai entendendo um dos principais motivos das estações do ano, que é esse movimento da Terra em torno do nosso astro. Lembrando que a Terra é um astro que não contém luz própria, assim como a Lua, uma esfera, um esferoide, então ela sempre vai ter a sua metade iluminada e a outra metade não. Outro dia eu expliquei em uma das minhas lives, se eu estivesse na Lua em fase cheia, qual a fase que eu observaria a Terra? Ou se eu estivesse na Lua em fase nova, qual a fase que eu estaria observando a Terra? Então isso é muito interessante para a gente entender os movimentos. Como, por exemplo, é sempre ao contrário. Se eu estou na Lua em fase cheia, eu observo a Terra em fase nova. Se eu estou na Lua em fase nova, eu vou observar a Terra em fase cheia. Se eu estou na Lua em quarto crescente, eu vou observar a Terra em quarto minguante. E assim por diante. É diametralmente oposto, assim, né? Associando. E, verificando esses movimentos da Terra, a gente associa a translação e a rotação. A translação é esse movimento em torno da estrela, que demora aproximadamente 1 ano, e a rotação, aproximadamente 1 dia, que está relacionado com 24 horas. O movimento não é perfeito, e com isso a gente teve que fazer alguns ajustes no calendário, certo? Como os anos bissextos e tudo mais. Agora, em relação às estações do ano, eu quero que vocês entendam 2 coisas aqui. Existem determinados momentos em que, na viagem da Terra em torno do Sol, a incidência de insolação é diferente no globo terrestre. Importante ressaltar que a energia que vem do Sol para a Terra é a mesma, mas a angulação que a Terra está recebendo, essa incidência de radiação solar, essa insolação, modifica-se a partir desse movimento da Terra em torno do Sol, certo? E a Terra movimentando-se em torno do Sol, ela atinge determinados pontos durante o ano. Esses pontos nós chamamos de pontos notáveis. Quais são os pontos notáveis que a Terra atinge durante a sua viagem em torno do Sol? São 4. Os 2 solstícios e os 2 equinócios. Nossa, mas quando que são os 2 solstícios e os 2 equinócios? São pontos específicos que a Terra atinge ao transladar em torno do Sol. Como, por exemplo, quando a Terra passa na frente do Sol e agora vai passar atrás, passou atrás do Sol. Logicamente, nesse ponto de vista que nós estamos verificando nessa animação. Ah lá, passou, agora vai passar atrás e vai passar na frente do Sol para nós. Esses 2 pontos são os equinócios. Agora, nos extremos, ó, agora, aí passou atrás, e agora, nesses 2 pontos que ela atinge, como, por exemplo, agora, startou de novo, e agora, são os solstícios, certo? Percebam que a importância disso é a inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular ao plano em torno da sua órbita. Observem que a órbita do Sol inclinada, mas inclinada em relação ao quê? A perpendicular ao plano da órbita. Se eu pego este traço em relação à inclinação da órbita da Terra, mas ela está inclinada em relação ao quê? Esse eixo axial em relação à perpendicular ao plano da órbita.
E nós temos também outra inclinação importante, que é a inclinação do equador terrestre em relação ao Sol também, ao equador solar. Então, esses dois pontos inclinados, o eixo axial, que é o eixo de rotação da Terra, e o equador terrestre, que são uma das causas também importantíssimas das estações do ano. Associando o movimento da Terra com esta inclinação do eixo axial e do equador terrestre, nós definimos as estações do ano do ponto astronômico. Observem que a Terra, orbitando o Sol, ela recebe a insolação solar, a incidência de radiação solar, diferente conforme ela vai viajando em torno do Sol. Agora, é importante associar, quando ela está nos equinócios, que essa passagem para nós na frente e atrás do Sol, como ela sendo uma esfera, ela recebe a insolação no globo todo. Quando ela está nos dois extremos dessa imagem, que são os dois solstícios, observem que o eixo de inclinação, estando acentuado, e uma demonstração disso são os trópicos de Capricórnio e de Câncer, a gente recebe, ora, uma incidência de radiação solar mais perpendicular no trópico de Câncer, ora, no trópico de Capricórnio. Agora, observando essa imagem, eu posso entender melhor o porquê de ser inverno em determinado hemisfério e verão no outro. Lembrem-se, a Terra orbitando o Sol inclinada, mas essa inclinação em relação ao Equador e ao eixo axial nos dá dois pontos importantes. Quando ela está naqueles pontos em que apresentam os pontos notáveis de solstícios, ora a incidência será mais perpendicular no trópico de Câncer, que é do hemisfério norte terrestre, ora a incidência de radiação solar ou insolação vai ser mais perpendicular no trópico de Capricórnio. Onde que nós moramos? Nós moramos no hemisfério sul terrestre. Então, o momento em que a Terra, ao viajar em torno do Sol, o seu movimento de translação estiver com o trópico de Capricórnio, recebendo a incidência de radiação solar mais na perpendicular, aí sim é verão para nós do hemisfério sul terrestre. E com isso, quando é verão aqui no hemisfério sul terrestre, é inverno no hemisfério norte terrestre. Quando começa o outono aqui para nós do hemisfério sul terrestre, começa a primavera lá no hemisfério norte terrestre. Importante ressaltar que essa apresentação de estações do ano que nós estamos falando agora é de um ponto de vista astronômico. É óbvio que quem morar na linha do Equador não vai ter inverno, né? E quem morar próximo desse círculo polar ártico vai ter inverno extremo basicamente o ano inteiro. Então, desse ponto de vista geográfico, nós podemos ter uma diferença em relação ao ponto astronômico. Associando esta apresentação aos pontos astronômicos, eu tenho que entender que existem 4 pontos notáveis. Os 2 solstícios e os 2 equinócios. Para nós, o solstício de verão é em dezembro, por volta de 20 e 21 de dezembro. O solstício de inverno é em junho, por volta de 20 e 21 de junho. O outono aqui para nós é por volta de 20 de março. E a primavera é por volta de 20 e 21 de setembro. Certo? Essas datas são ocasionadas justamente pela Terra ao passar exatamente nestes pontos notáveis. Que é aí que vai entrar a declinação e a latitude também no local, certo? E aí nós temos, do ponto de vista geocêntrico, que eu tiro o Sol do centro e passo a colocar a Terra só para a gente ter essa explanação de um modo mais entendido. Vejam só, eu coloquei a Terra no centro
e o Sol com o seu movimento aparente. Vejam que nos dois equinócios, o Sol ele basicamente passa por dois pontos, que é o cruzamento vindo da eclíptica com o equador celeste, tanto no equinócio de março como no equinócio de setembro. E nos dois solstícios, o Sol está mais longe do equador. No de verão, ele está basicamente voltado para o sul, e no solstício de inverno, ele está mais voltado para o norte. Que aí é que nós chamamos isso de declinação máxima do Sol. Então, no dia 21/6, agora, em junho, quando começa o inverno para nós, o Sol estará na máxima declinação norte. Em 21/12, quando começa o verão para nós, o Sol vai estar na sua máxima declinação sul. Então, o Sol ele tem um movimento aparente durante o ano. É por isso que você olha na sua janela do quarto, ao você levantar, que o Sol, a cada dia que passa, está incidindo a sombra, a sua radiação solar, em determinados pontos do seu quarto. Porque ele tem um movimento aparente. E esse movimento aparente é ocasionado por esses movimentos que a Terra tem em torno do Sol. Observem que, na imagem anterior, que eu tenho a Terra orbitando o Sol, inclinada em relação ao plano da órbita, com o seu eixo axial e também o seu equador terrestre, ocasiona esse movimento aparente que o Sol tem. Então, é por isso que aquelas passagens nos extremos, seja no verão ou no inverno, nos solstícios, me dá essa diferença de declinação do Sol, porque a Terra está no seu movimento inclinado nos extremos dessa viagem em torno do Sol. Existem dois pontos importantes nesse movimento da Terra em torno do Sol. Eu tenho o nosso planeta. Deixa eu voltar aqui. O equador terrestre. O equador terrestre ele divide a Terra em hemisfério norte terrestre e hemisfério sul terrestre. Do equador até o polo sul são menos 90 graus. Do equador até o polo norte são mais 90 graus. E dois pontos principais que nós temos que observar é o Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte terrestre, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul terrestre. São demarcações longitudinais que têm uma angulação de 23 graus e meio. Esta angulação nada mais é do que a inclinação da Terra em relação à órbita em torno do Sol, certo? Então, quando você vai para um local que você verifica lá, nossa, aqui a latitude é 23 graus e meio, passa pela cidade de São Paulo, essa latitude, por exemplo. Passa por um pouquinho depois da cidade que vocês estão aí, que é Volta Redonda, que a latitude de vocês aí é menos 22 graus e 31 minutos de arco. Então, do Equador até o Trópico de Capricórnio, 23 graus e meio. Do Equador até o Trópico de Câncer, 23 graus e meio. Que nada mais é essa demarcação, é por causa da inclinação do eixo da Terra, esse eixo axial que a Terra tem, esse movimento de rotação, e a gente observa ela orbitando em torno do Sol com esta inclinação em relação ao plano da órbita, certo? Então, vocês têm que guardar isso. Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Agora, o prolongamento da linha do Equador terrestre para o espaço me dá a linha que eu tenho, que é o que a gente chama de Equador celeste. Vejam só, nesta imagem, a Terra no meio, e este prolongamento que eu tenho mais escuro, saindo da Terra, saindo do Equador terrestre, eu dou o nome do Equador celeste. Então, o Equador celeste é o prolongamento no espaço do Equador terrestre. Nossa, e essa linha que está inclinada aqui, que é onde o Sol caminha aparentemente? Esta linha é a eclíptica.
Nossa, e o que é eclíptica? A eclíptica nada mais é do que a órbita da Terra em torno do Sol. Então, quando o movimento aparente do Sol, que é na eclíptica, ou seja, é nada mais, nada menos do que a órbita da Terra em torno do Sol, cruzar com o equador terrestre, eu tenho dois pontos notáveis, um em março, outro em setembro, que são os equinócios. Então, esses pontos notáveis são ocasionados pelo movimento da Terra em torno do Sol, tá? Isso é muito importante. E depois eu vou demonstrar exatamente quando ocorre este ponto. E aí acontecem uns fenômenos muito interessantes quando a Terra atinge os 4 pontos notáveis. Então, estes 4 pontos notáveis, os 2 equinócios e os 2 solstícios, nós observamos esse movimento aparente do Sol, que agora no equinócio de março, quem acompanhou, o Sol nasceu no exato ponto cardeal leste, que foi dia 20 de março de 2021, o exato momento que começou o outono para nós aqui, foi às 6 horas e 38 minutos, o TC-3, que é GMT-3 ou fuso-3 em relação ao meridiano de Greenwich. Aí depois nós partiremos para o inverno. No inverno, vejam só, o Sol está nascendo bem longe do leste, já na sua máxima declinação norte, bem voltado para o norte. Então, é solstício de inverno, será no dia 21 de junho, às 0 horas e 33 minutos. Existe um exato momento que começa as estações do ano. E depois o Sol volta para o leste novamente, no seu movimento aparente, que é o equinócio de setembro, que será dia 22 de setembro de 2021, exatamente às 16 horas e 21 minutos. E aí começaremos o verão em 21 de dezembro de 2021, às 12 horas e 59 minutos. Então, estes são desculpa, os 4 pontos notáveis que a Terra atinge na sua órbita em torno do Sol. Esses pontos notáveis são ocasionados por esse movimento da Terra. E por que a gente sabe que existe um exato momento em que acontece essa mudança de estação? Porque a gente pode hoje demarcar isso, né? E essa demarcação nós iremos ver daqui a pouco. Então, vejam só. Voltando para a imagem, agora vocês começam a entender por que o Sol nasce no exato leste nos 2 equinócios. Por causa do cruzamento do seu movimento aparente pela eclíptica, que nada mais é do que a órbita da Terra em torno do Sol, e aí o Sol cruza no seu movimento aparente com o equador celeste, que é o prolongamento do equador terrestre. Então, esses 2 pontos de cruzamento da órbita da Terra com o equador celeste, ou da eclíptica com o equador celeste, nos dá os equinócios, que aí é o momento em que o Sol nasce no exato ponto cardeal leste. Existem 2 dias apenas no ano que o Sol nasce no exato ponto cardeal leste e tem o seu ocaso no oeste, que são nos 2 equinócios, tanto de março como de setembro. Apenas 2 dias no ano. Isso é muito interessante. E no verão, o Sol está na máxima declinação sul. No inverno, o Sol está na máxima declinação norte. Isso é muito legal. E que máxima declinação é essa? Nada mais é do que aquele ângulo de inclinação da Terra na sua órbita em torno do Sol, que é 23 graus e meio. Então, o Sol, ele vai tendo este movimento aparente para o observador. Logicamente que isso depende da localização do observador no globo terrestre. Se o cara morar no polo norte ou no polo sul, ele não vai ver muito essa acentuação de movimento do Sol. Existem ali diferenças, né? Como nós moramos numa região muito interessante do globo terrestre, eu vou demonstrar para vocês, voltando nessa imagem, nós moramos aonde?
entre o Equador, né, a maioria aqui, vamos supor que eu moro entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. O Instituto Federal aí de vocês, do campus Volta Redonda, também está situado entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, que nós chamamos que nós estamos em uma região intertropical, ou seja, entre o Equador e o Trópico, tá? E isso ocasiona uma situação da pergunta que eu fiz para vocês no início dessa apresentação. Somente quem mora entre o Equador e os trópicos, seja de Capricórnio ou entre o Equador e o Trópico de Câncer, vai ter sol a pino pelo menos 2 vezes no ano. Quem mora além dos 23 graus e meio até 90 graus, aqui a gente fala que é menos 23 graus e meio e menos 90 graus, nunca vai ter sol a pino na sua cidade. Então, é somente quem mora entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, que são uma região intertropical, e eu moro na latitude menos 23 graus, vocês aí em Volta Redonda estão na latitude menos 22, então vocês estão numa região intertropical e vocês terão sol a pino pelo menos 2 vezes ao ano. E essa questão que eu coloquei, que a gente vai descobrir depois como achar o dia em que o sol vai ficar a pino aí na cidade de Volta Redonda, certo? Então o sol tem esse movimento nos 2 equinócios, que são em março e em setembro. Ele nasce no leste verdadeiro, então ele está na declinação 0 grau, e agora nós tivemos o sol vindo do sul celeste, passando pelo Equador, e agora ele vai em direção à máxima declinação norte, porque nós estamos indo em direção agora ao inverno. Então, de acordo com o movimento da Terra em torno do Sol, nós temos essa diferença de visualização da nossa estrela da esfera celeste. Essa parte aqui que o observador está no centro, observando a esfera celeste, eu chamo de abóbada celeste, que é o que ele consegue observar. Então, conforme os dias vão passando, os meses, eu tenho esse movimento do Sol. Então, ele vai do Equador até a máxima declinação norte, e depois do Equador até a máxima declinação sul. Esse movimento que o Sol tem durante o ano, a gente chama de movimento analemático, tá? É muito complexo esses movimentos, vocês podem ver que são muitas coisas, mas é muito interessante estudar as estações do ano do ponto de vista astronômico, que é esses 4 pontos notáveis, que são esses 4 pontos notáveis que a Terra atinge na sua viagem em torno do Sol. Então, é óbvio que o movimento da Terra em torno do Sol não é constante. Essa velocidade que eu falei no início, de 107 mil quilômetros por hora, a gente sabe que não é constante. Ora a Terra está mais rápida, ora a Terra está mais devagar. Por quê? Porque tudo isso envolve a gravidade. E como nós estamos numa órbita elíptica em torno do Sol, nós temos o quê? Ora estamos no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, ora no afélio. No periélio, a velocidade da Terra é um pouco maior, porque há uma atração maior gravitacional, certo? E no afélio, a velocidade diminui um pouco, certo? Então, isso é muito interessante. Simulando pelo estelário, aqui eu vejo o cruzamento do movimento aparente do Sol pela eclíptica, ele movimenta sempre pela eclíptica, pela linha eclíptica, que é a órbita da Terra em torno do Sol. Cruzando o equador celeste, me dá o exato momento da mudança de estação do ano, que é o ponto notável dos equinócios. Nesse caso, eu estou simulando agora o equinócio de março, que aconteceu no dia 20 de março, às 6 horas e 38 minutos, exato, UTC-3, que é o momento em que o Sol atingiu a declinação de 0 grau. Vejam só, tem aqui o tipo de estrela, a magnitude, né? Aí nós temos a ascensão reta e declinação, e outra ascensão reta e declinação do ano de 2021. Tem a tipo de... Vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Sim, está aparecendo. Ah, legal.
Então, eu tenho o Sol, né, a denominação, o tipo de astro que é uma estrela, magnitude menos 26, aqui magnitude absoluta, então eu tenho a ascensão e a declinação do J2000, que é um ano de denominação astronômica, e a ascensão e declinação, reta e a declinação de 2021, ela zerou. Se zerou aqui, é o momento em que o Sol, em seu movimento aparente, cruzou o equador celeste, assim denominando o ponto notável do equinócio de março para nós e equinócio de primavera para o hemisfério norte terrestre, certo? Então, esse ponto notável nada mais é do que ocasionado pelo movimento da Terra em torno do Sol, certo? Vejam só aqui, dia 20 de março, o Sol nascendo no exato ponto cardial leste, apenas 2 dias no ano, certo? E aí acontece uma situação que, devido à inclinação da Terra em torno do Sol, nós temos a quantidade de incidência de insolação. A energia solar que chega para nós é mais ou menos constante, em torno de 1.367 watts por metro quadrado. Mas só que quando a Terra vai orbitando o Sol, ela vai ora mais inclinada, ora recebendo esta insolação no globo todo. As máximas inclinações em relação aos trópicos de Capricórnio ou de Câncer ocasionam essa diferença de temperatura. Por quê? A energia solar, ela tem uma situação física interessante, que a gente chama de constante solar. Quando eu tenho uma maior incidência perpendicular ao trópico de Capricórnio, eu tenho um aquecimento maior. Por quê? Quanto mais perpendicular incidido a luz em local, ele atinge uma área menor, porém aquece mais. Quando a Terra está numa situação em que o trópico de Capricórnio não esteja recebendo a incidência mais na perpendicular, ou seja, numa obliquidade, eu não tenho essa incidência na perpendicular e, com isso, eu recebo a luz de uma forma mais espalhada, ela atinge uma área maior, porém aquece menos. Tá? Isso é muito legal. Então, quando o Sol está pindo no zênite, a altura de 90 graus, a área sobre a qual a energia se espalha é mínima, então a insolação é máxima. A área mínima, a insolação máxima. Quando a área é maior, a insolação é menor. Lembrando que a energia do Sol é constante, mas a insolação é diferente. Depende do momento em que a Terra está na sua viagem em torno do Sol. Se o meu trópico de Capricórnio está recebendo insolação na perpendicular, é verão aqui para nós. Quando ele está no momento em que não recebe essa insolação na perpendicular, e sim o outro trópico de Câncer está recebendo essa insolação mais na perpendicular, aqui é inverno, tá? E existem esses 4 pontos, né? Que são a definição das estações do ano do modo astronômico. Então, nós dizemos que existem 4 períodos de insolação distintos, pelos quais a Terra passa ao longo do ano, e são as consequências da inclinação entre seus movimentos de rotação e translação. Lembre-se, o movimento de rotação faz com que nós recebemos essa incidência de insolação em uma perpendicular mais num trópico do que no outro. E a translação também faz com que a gente esteja nessa viagem em torno do Sol, ocasionando esses 4 pontos notáveis que a gente verifica por essa ascensão reta e declinação, certo? Então, nós definimos os 4 pontos notáveis como sendo os 2 equinócios e os 2 solstícios, certo? Aí nós temos o quê? Os 2 equinócios, quando é equinócio de primavera aqui, é equinócio de outono para o hemisfério norte terrestre. Quando é solstício de verão aqui, para eles é solstício de inverno, tá? Então, essa imagem aqui ilustra muito bem isso. O movimento aparente do Sol cruzando na sua trajetória aparente
pela eclíptica, quando ela cruza, o Sol cruza o equador celeste, ocasiona os dois equinócios, tá? Equinócio de março para nós é outono e equinócio de setembro é primavera. E esses pontos notáveis recebem um nome, né? O equinócio de outono, para nós, é o ponto vernal, e o equinócio de setembro, também chamado de ponto de Libra, ou primeiro ponto Libra, né? Isso é muito legal e interessante, essas informações da esfera celeste, certo? E aqui uma ilustração muito interessante agora para a gente entender definitivamente esses 4 pontos notáveis em que a Terra viaja em torno do Sol. Os 2 equinócios, mesmo a Terra estando inclinada, a incidência de radiação, a incidência de insolação é para o globo todo. Agora, quando a Terra atinge os 2 extremos nos solstícios, aí eu tenho, ora, o Trópico de Capricórnio recebendo a insolação mais na perpendicular, ora, o Trópico de Câncer recebendo a insolação mais na perpendicular. Quando o seu trópico que você mora está recebendo a insolação mais na perpendicular, é verão. E o outro, quando recebe a insolação mais na perpendicular, também é verão. E assim é oposto. Quando é verão em um trópico, é inverno no outro, certo? Isso é muito bacana e muito legal de entender, ok? Muito bem, aqui a ilustração. Nos solstícios, vejam só, a incidência de radiação solar, aqui nesta imagem da esquerda, eu tenho o verão no hemisfério norte terrestre, porque a incidência está mais perpendicular no Trópico de Câncer. E nesta outra imagem, a incidência de radiação solar agora é mais na perpendicular no Trópico de Capricórnio, porque eu tenho essa incidência em relação ao trópico que a gente mora aqui, e é por isso que é verão aqui para nós, certo? Muito legal isso. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal que tiver dúvida, quiser colocar no chat, pode colocar a dúvida no chat. Se quiser abrir o microfone também para fazer a pergunta, fica à vontade. E sobre a questão que eu coloquei, alguém já descobriu? Por enquanto, eles não colocaram a resposta aqui, eles estão um pouco tímidos para responder. Sim. Mas pode colocar no chat também. Ok, eu já vou demonstrar para vocês pelo Stellarium qual Já tem resposta aqui, ó, o pessoal colocou. O Arthur falou que é 21/12. 21/12. A Pamela, 22/12. A Larissa, 22/12. Sim, ok. Todos bem próximos ou no dia do solstício de verão, né? Vejam só que interessante isso. Depois eu vou explicar para vocês. E então, nesse movimento da Terra em torno do Sol, as estações do ano não têm assim um tempo que é constante, né? Vejam só, este ano de 2021, nós teremos o outono durando 93 dias, o inverno durando 93 dias, ó, inverno vai ser longo esse ano. A primavera durando 90 dias e o verão durando 90 dias. Por que acontece isso, né? Por que essas estações têm tempos diferentes? Lembre-se que eu falei, a Terra só movimenta-se em torno do Sol por causa que ela está tendo uma atração gravitacional muito forte em relação ao Sol e aos outros planetas. E essa atração gravitacional faz com que a Terra orbite a nossa estrela. E essa órbita da Terra em torno do Sol não é uma circunferência perfeita. Com isso, nós temos momentos de periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, e momentos de afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. No periélio, que foi dia 2 de janeiro, a Terra se encontrou a 0,9 unidades astronômicas do Sol. Cada unidade astronômica vale aproximadamente 149,9 milhões de quilômetros. E no dia 5/7, a Terra vai encontrar-se no momento mais afastado do Sol.
que é 1.01 unidades astronômicas. Para vocês terem uma ideia, a variação de distância da Terra ao Sol, essa diferença dá em torno de, vai de 148 bilhões a 152 milhões de quilômetros. Então, é significativo, mas isso não é a ocasião das estações do ano, certo? Muito legal. Bom, agora nós vamos lá para o estelário, que eu vou demonstrar para vocês. Antes, vou passar para o nosso chat, que eu quero ver como está aqui. Muito bem. Alguém respondendo algumas coisas, né? Sobre o dia do nosso ponto em que o Sol se encontra mais a pino para nós, né? Mas eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Vou abrir o Stellarium, que é o software livre de apresentação do céu, tá? Ok, já coloquei aqui em volta redonda. Todo mundo está enxergando o Stellarium? Sim, está aparecendo. Ok, muito bem. E o Stellarium é basicamente um planetário livre, né? Então eu tenho todo o céu em qualquer lugar do planeta eu posso simular. Vejam que aqui eu já configurei a cidade de vocês, Volta Redonda. Ela está a 400 metros ao nível do mar e eu tenho uma importante configuração. Ao achar Volta Redonda no Stellarium, eu já encontro a latitude e a longitude. Latitude de vocês é 22 graus e 31 minutos de arco. Longitude, 44 graus e 6 minutos de arco. Latitude, o ponto mais importante para você ver se a sua cidade vai ter sol a pino ou não durante o ano. Se você chegar no local, como no extremo Rio Grande do Sul, que ultrapassa os 23 graus e meio, se eu estiver fora daquela região intertropical, que é basicamente aquela situação de que eu estou longe do trópico de Capricórnio ou do trópico de Câncer, para nós que é trópico de Capricórnio, que fica entre o Equador e o trópico de Capricórnio, ou seja, 0 grau Equador, vai até o trópico de Capricórnio, a demarcação é menos 23 graus e meio. Vocês estão entre o Equador e o trópico de Capricórnio. Vejam só, 22 graus e 31 minutos de arco sul. Então é a mesma coisa que eu colocar menos 22 graus. Opa, então vocês têm sol a pino. E quando será o sol a pino aí na sua cidade? Vejam só, quando o sol nascer na declinação de menos 22 graus e 31 minutos de arco. Lembrem-se que o Sol não tem aquele movimento aparente, ocasionado pelo movimento da Terra, então ele vai de 0 a 23 graus e meio sul, depois volta do equinócio e vai de 0 a 23 graus e meio norte. Então ele faz esse movimento durante o ano. Esse movimento é um movimento analemático, que ele vai 23 graus e meio hora para o sul, no solstício de verão. Agora ele está indo de 0 grau, que foi no equinócio de março, indo para a máxima declinação norte, que será no solstício de inverno. Solstício significa sol parado. Por quê? O sol atinge a máxima declinação e depois começa a retornar para o Equador. Obviamente, esse é um movimento aparente, ocasionado pelo movimento da Terra em torno do Sol. Então, para eu saber que dia que o Sol está a pino na minha cidade, que dia que o Sol não vai ocasionar sombra na sua passagem meridiana em um objeto colocado como uma garrafinha em cima assim do chão e não ocasiona sombra, existe um determinado horário. Aí a primeira coisa que eu vou ter que descobrir, se a minha cidade está nessa região intertropical. Opa, Volta Redonda se encaixa. Olha lá, está a 22 sul. Então, estando a 22 sul, eu vou no estelário e descubro a data que o Sol vai nascer nessa declinação de 22 graus sul.
Aí eu vou ter algumas coisas que eu vou tendo como experiência, visualizando, né? Por exemplo, o estelário, eu aperto a tecla F5 e eu coloco a data e a hora. Então vamos lá. Sol a pino, muita gente falou que é próximo do solstício, dia 21 ou 22 de dezembro, mas não é. Pode fazer esse experimento aí no quintal da sua casa. Vai lá no dia 21 de dezembro, coloca uma garrafa em pé no seu quintal, você vai ver que ela vai fazer sombra. Agora, vá lá no mês, ó, vou ir para o mês 12, eu já sei mais ou menos quando o sol vai nascer na declinação da sua cidade, da latitude da sua cidade. Então, eu vou lá para o dia 6, mais ou menos. Aí, deixa eu voltar aqui o relógio. Ó. Por volta de 6 horas da manhã, porque é verão, o sol nasce mais cedo. No verão, eu tenho o dia, coincidência de insolação, mais longo que a noite, certo? Então, no verão, os dias são mais longos e no inverno, as noites são mais curtas, tá? Então, é sempre assim. Verão, dias longos, noites curtas. Inverno, noites longas, dias curtos. Ok. Então, eu sei que o meu solstício de verão vai acontecer que dia? Dia 21, certo? Se eu clico aqui no Sol, eu vou ver que o Sol vai estar com uma declinação de 23 graus e meio, no solstício de verão. Agora vamos verificar se aqui em Volta Redonda, ó, vou colocar a linha do meridiano. A linha do meridiano nada mais é do que a projeção da união da linha norte-sul, que é o ponto mais alto que eu tenho de observação no céu para o observador. Eu sei que o Sol tem a sua passagem meridiana por volta do meio-dia, mais ou menos, olha lá. Deixa eu avançar um pouquinho aqui só para ver. Olha lá, avancei os minutos, mais ou menos, lá passou um pouquinho. Deixa eu voltar os segundos, mais ou menos aqui, ó. Ok, olha lá, pronto, travei o relógio. Esta é a passagem meridiana do Sol para o observador em Volta Redonda no dia do solstício de verão. Agora eu vou clicar em cima do Sol, né? Olha lá, basicamente ele vai estar com 89 graus de elevação, né? Como eu tenho a sua declinação do Sol por volta de, nessa data, de 23 graus e 26 minutos de arco, bem próximo do momento em que o Sol está a pino na sua cidade. Agora eu vou voltar aqui, só para verificar mais ou menos o Sol quando ele vai nascer na sua declinação da sua cidade. Olha só a linha do meridiano. Agora eu vou voltar aqui. O Sol nascendo. Cliquei nele e vou colocar mais ou menos para 23 graus e 31, certo? É bem próximo mesmo do 18, 21, 23. É muito próximo do 22 graus. Voltando. Opa, quase. E 31. Aqui, eu estou vendo aqui, ó, declinação de 22 graus e 29 minutos de arco. Basicamente, dia 6 ou 7. Ok. Dia 6 ou 7. Então, este momento, eu achei o dia em que o Sol está nascendo na declinação da sua latitude, que é 22 graus, basicamente, e 31 minutos de arco. Aqui está 29, mas é quase isso. Aí eu vou verificar, avanço o horário e espero, basicamente, por volta do meio-dia, quando o Sol tem a sua passagem meridiana. Olha só, como Volta Redonda é uma cidade que está muito próxima, basicamente, do Trópico de Capricórnio, né? O Trópico de Capricórnio, por exemplo, são cidades que estão na latitude de menos 23 graus e 26 minutos de arco. Vocês estão, basicamente, muito próximos do Trópico
de Capricórnio. Volta Redonda está em 22 graus de latitude e 31 minutos de arco. Então, eu vou ter que achar, agora o Sol passando olha, passagem meridiana do Sol, quase isso, né? Então, no dia 6 de dezembro de 2021, é o dia que o Sol vai estar mais a pino na sua cidade. Olha só, 89 graus e 57 minutos de arco na passagem meridiana. Passagem meridiana é quando o astro atinge o zênite, a maior altura para o observador local. Quando qualquer astro tem a sua passagem meridiana, seja a Lua ou uma estrela, é o ponto que ele atingiu a sua maior altura. Mas isso pode ser de 60, 70. Nesse caso, como a gente achou a latitude do seu local de Volta Redonda, que é 22 graus e 31 minutos de arco, achei, basicamente, o momento em que o Sol atinge esta declinação, olha só, 22 graus e 33, é o momento em que ele está basicamente a pino. 89 graus e 57 minutos de arco. Por quê? O 57 é em minutos, então ele vai até 59 e depois zero. Ele está apenas 3 minutos do zênite absoluto. Mas se no dia 6 do 12 de 2021, às 11 horas e 47 minutos, você colocar uma garrafinha no seu quintal, se não tiver nublado, você vai ver que essa garrafinha não produz sombra aí na sua cidade, tá? Então isso é muito interessante de você fazer um experimento e descobrir e relatar o dia que o Sol está a pino na sua cidade. Certo? Então, a data do Sol a pino em Volta Redonda vai ser dia 6 do 12, às 11h47, tá? Vou colocar aqui no chat. Então, é assim, ó, dia do Sol a pino, né? Vou colocar entre parênteses, zênite. Zênite será dia 6 do 12 de 2021, às 11h47 UTC-3. Porque vocês seguem aí também o meu mesmo fuso, né? Legal. Olha só, coloquei aí então. Ninguém havia descobrido, né? Todo mundo pensava que era no solstício, mas para eu saber se a minha cidade tem Sol a pino ou não, primeiramente ela tem que estar localizada na região entre o Equador e o Trópico, seja lá no norte ou aqui no hemisfério sul terrestre. Se a sua cidade estiver fora dessa região, numa latitude acima de menos 23 graus e meio, ela nunca terá o Sol a pino. Então, vocês viram que, simulando, eu achei o Sol a pino no dia 6 do 12 de 2021, às 11h47 exato. Pode fazer o experimento aí na sua cidade, que dará certo. Ah, mas ali em 21 de dezembro o Sol estava legal a pino, mas não era a pino, né? No zênite exato. Então, existe um determinado momento, 2 vezes basicamente no ano, que o Sol fica a pino nas cidades que estão nas regiões intertropicais. Certo, professora? Certíssimo, professor Fabrício. Você encerrou? A gente pode ir para as perguntas. Vamos para as perguntas. Eu só gostaria de saber se todo mundo entendeu essa questão dos pontos notáveis astronômicos que são as estações do ano. Então, muito importante todo mundo saber que, do ponto de vista astronômico, as estações do ano são 4 pontos notáveis que a Terra atinge na sua viagem em torno do Sol. E a gente provou que essa viagem ocasiona vários fenômenos, e um deles é também essa questão se a sua cidade vai ter ou não
sol a pino, certo? Isso é muito legal e a gente acaba entendendo muita coisa só de observar essa questão do sol a pino ou não, desses movimentos aparentes que nós temos do sol, que é ocasionado pelo movimento da Terra em torno do Sol, certo? Muito legal, então. Bom, a gente pode, então, para as perguntas, vocês podem colocar aí no chat, a gente ainda tem um tempinho. Temos 10 minutinhos aí até o nosso horário, a gente tem o prazo aí das 9 horas, porque tem o pessoal ainda que tem aula depois da nossa palestra. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem abrir o microfone. Se quiserem fazer no chat também, podem colocar pergunta, a gente lê aqui. Lembrando que o meu Instagram, que todo dia eu posto coisas lá, tá? Está aí na tela, adicionem lá, ok? Inclusive tem o experimento do sol a pino lá, eu tirei imagens. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo minha imagem, né, Aline? Na câmera, né? Sim, está aparecendo. Tem um instrumento aqui que eu fiz, que é uma haste vertical suspensa. Vocês estão vendo ela? É nada mais, nada menos do que um tubo de alumínio. Aí eu coloquei um ganchinho e eu coloco suspenso num tripé. Quando o sol fica a pino, é mais ou menos na mesma data que vocês aí, dia 5 ou 6 de dezembro, e depois 5 ou 6 de janeiro. Então, eu coloco essa haste suspensa e ela não produz sombra, fica uma bolinha embaixo dela. E é a prova de que o sol está a pino aqui para a minha cidade. Lembrando que você só tem sol a pino se você mora numa região intertropical, né? Isso é muito legal e muito bacana. Aí você vai associando. Nossa, então esse movimento do Sol é ocasionado pelo movimento da Terra, que a Terra orbita o Sol inclinada, né? Isso é muito legal. E agora vocês sabem, né, os pontos notáveis que a Terra atinge nessa viagem em torno do Sol, os dois equinócios e os dois solstícios têm exatamente um momento exato que isso acontece. Os equinócios, no cruzamento da eclíptica com o equador celeste, e nos solstícios a máxima declinação do Sol, seja no de verão para nós, máxima declinação sul, e no inverno para nós é a máxima declinação norte, tá? Isso é muito legal. Joia, assim, muito didática a palestra, acho que apareceram ali alguns termos, né, que são novos aí para muita gente, mas tem muita gente agradecendo aqui, parabenizando pela palestra, a Alessandra falando muito boa palestra, aprendi vários termos novos, a Alice falando que entendeu, o Arthur, sim, solstícios e equinócios, a Nathalie Santos também, a explicação foi bem clara, a palestra ótima, parabéns, professor. O pessoal aqui te parabenizando, o Arthur falou, ótima palestra. Nicole, parabéns. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Senão eu aproveito aqui e já faço a minha pergunta também. Enquanto o pessoal não coloca nada no chat, acho que só queria que você falasse um pouquinho de uma concepção que é muito presente, né, entre muitos estudantes e muitos professores também. A gente encontra, às vezes, essa concepção de que as estações do ano são causadas pelo formato da órbita da Terra em torno do Sol. Então, isso é uma concepção errada, mas que ainda aparece, né? Muitos professores ainda têm essa concepção, muitos alunos imaginam que a explicação para as estações do ano seja o formato da órbita da Terra em torno do Sol. Então, eu queria que você falasse um pouquinho na sua experiência em trabalhar com divulgação, você deve ter trabalhado com muitos professores também, então eu queria que você falasse um pouco dessa concepção que muitas pessoas têm em relação à explicação das estações do ano.
Sim, ok, Aline. A gente chama isso de concepção alternativa, né? É uma situação que o professor Lang fala muito sobre isso, e nós temos vários artigos na internet que você consegue, em muitos termos astronômicos, sair dessa concepção alternativa, trabalhar com o conceito de astronomia. E as estações do ano sofrem muito com isso também. Essa associação de distância Terra-Sol, no seu momento de afélio e periélio, que nós observamos, vocês podem ter verificado nas telas que o nosso momento de maior distância em torno do Sol será agora em julho, né? Mas, se fosse verdade isso, no hemisfério norte terrestre, não seria verão, seria inverno. E é o contrário. Então, isso é uma das provas de que essa concepção alternativa não condiz com a realidade. Porque mesmo o hemisfério norte estando um pouco mais distante do Sol, é verão lá. E isso a gente já tem como condição de explicar o conceito de que esta inclinação do eixo axial da Terra, juntamente com o equador terrestre, em relação à insolação solar, esse recebimento de radiação solar ao trópico, seja ele trópico de Câncer ou trópico de Capricórnio, estando numa maior perpendicularidade, é que ocasionam as estações do ano. Aquele momento em que a área que recebe uma incidência de insolação menor, sendo mais na perpendicular, aquece mais. E você tem um momento de maior calor, né? E você tendo no inverno, para nós aqui, o trópico de Capricórnio recebendo a insolação mais inclinado, eu tenho uma área maior que atinge essa insolação, porém aquece menos. No verão, a incidência de insolação atinge uma área menor, aquece mais. No inverno, a incidência atinge uma área maior, por causa da inclinação da Terra, e isso aquecendo menos, tá? Isso é muito legal de fazer um experimento com uma lanterna. Você coloca a lanterna perpendicular à parede, você vê que a luz está concentrada. Inclina um pouco a lanterna, você vai ver um espalhamento da luz. É o que acontece, basicamente, com o nosso planeta, certo? Ok. Temos uma pergunta aqui do Natan. Ele pergunta assim: um planeta com uma órbita mais excêntrica poderia fazer diferença nas estações do ano? Depende do tamanho dessa excentricidade, né? Nós temos alguns exemplos de que alguns planetas podem ter uma certa excentricidade, né, relevante, mas se ele tiver uma condição de recebimento da insolação numa perpendicular ao equador, ele não vai ter uma diferença de estações do ano. Imaginem o nosso planeta orbitando a Terra num movimento de rotação bem perpendicular ao plano da órbita. Não teríamos estações do ano, basicamente. Seria constante, né? E se você tem uma relação de muita inclinação, sendo uma relação como, por exemplo, alguns planetas gigantes gasosos que têm o seu movimento de rotação quase na perpendicular, o eixo polar está perpendicular à incidência de insolação, nós temos basicamente um inverno extremo no Equador. Então, essa inclinação dos planetas, sendo uma inclinação mediana, é o que dá esse equilíbrio ao nosso planeta, principalmente, né? Então, uma inclinação muito elevada ou uma inclinação basicamente zero, ocasionaria uma estação do ano constante, né? Mas eu acredito que a distância realmente, essa excentricidade, né? A excentricidade da Terra em torno do Sol é mínima, né? É muito pouca, né? É quase uma órbita circular, né? E na maioria dos planetas, né? Acho que no sistema solar, a excentricidade da maior
de outros planetas é muito pequena, então quase que não diferencia, né, uma órbita elíptica de uma órbita circular. Então, o que define mesmo as estações do ano é se ele está inclinado, né, em relação Exatamente. à eclíptica dele, a trajetória que ele faz em torno do Sol, né? Exatamente. Nós temos, quer ver, deixa eu ver o planeta com maior excentricidade do sistema solar. Por incrível que pareça, nós temos Mercúrio e Plutão, né? Os planetas com maior excentricidade. Como que eu poderia explicar uma excentricidade? Pega uma circunferência perfeita. O foco está bem no centro dela, 2 pontos centrados na circunferência. Imagine uma órbita de um cometa que vem de 100 em 100 anos. Há 2 pontos focais que estão levemente separados. Então, para vocês terem uma ideia, a excentricidade da Terra, a separação desses 2 focos da circunferência, que formam a circunferência perfeita, é levemente separada. Então, é uma elipse bem levemente excêntrica, que a gente fala, porque a excentricidade da Terra na sua órbita em torno do Sol, para vocês terem uma ideia, 0,082. Os planetas mais com excentricidade da órbita Plutão, 0,246, e Mercúrio, 0,206. Né? Vênus tem basicamente excentricidade zero, né? 0,007. Né? Então, vejam só que os planetas do Sistema Solar, eles são órbitas com excentricidade muito pequenas, quase uma circunferência. É por isso que a gente trabalha com, basicamente, as leis de Kepler, desenvolvendo-as com órbitas circulares. Né? Exatamente. Muito legal. O Adílio está falando que ele vai ter que sair, que ele vai ter aula agora. E o fez pesquisar também em diversas fontes em pouco tempo, gostou do desafio. Ele vai entrar em contato, então, para falar sobre o telescópio dele. Muito bom, muito obrigado pela presença. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente já encerra. Bom, acho que não tem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer para o professor Fabrício, ele deixou aí o Instagram dele, né? Então, entre em contato lá com ele. Tenho certeza que ele vai responder para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Alice está falando que você explica tão bem que não tem perguntas. Então, assim, bastante didático, né? Acho que isso nos ajuda a entender, e a utilização das figuras, do estelário também nos ajuda a entender, a visualizar, né? Um fenômeno que, se a gente fosse olhar nos livros, nas imagens, a gente teria mais dificuldade. Bom, então, eu acho que é isso. Aí no YouTube também? Já deixou ali o endereço das redes sociais. Eu gostaria de agradecer novamente, né, por essa oportunidade da gente ouvir uma palestra tão bem elaborada, didática. Agradeço ao professor Fabrício. E a gente vai ter outras palestras aí, estaremos divulgando no e-mail. A gente sempre divulga nas redes sociais da licenciatura em Física também, então fiquem atentos aí, e de repente o tema pode interessar vocês. Agradeço a participação de todo mundo. Qualquer dúvida a gente está à disposição também. Boa noite para todos e é isso. Obrigada, professor Fabrício. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.